Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui para fazer esse vídeo para comentar o capítulo 4, 5 e o 6 do livro de João. Ontem nosso amigo Heber já comentou o capítulo 1, 2 e o 3, né? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre esses três capítulos também. Vai ser rápido porque não tem como a gente falar de tudo, né? Esses três capítulos são cerca de 172 versículos, mas eu espero que você leia na sua casa, que eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente no seu coração. Meus irmãos, no capítulo 4 aqui, no versículo 1, a gente vê o encontro de Jesus com a mulher samaritana, onde Jesus pede água para ela, né? E na verdade Jesus que dá a água da vida para aquela mulher. E no capítulo 4 ainda a gente vê Jesus falar sobre a ceifa e os ceifeiros, né? Onde Jesus olha para o campo e diz, olha, a colheita está pronta, falta quem vai colher, né? A gente vê também aqui ainda no capítulo 4, quando Jesus cura um filho do oficial do rei, onde ele clama Jesus e Jesus faz uma cura sobre a vida daquela criança. Pulando aqui mais para frente, no capítulo 5, a gente vê a cura daquele paralítico do tanque de Betesda, que a gente sabe que era um tanque, né? Que quando, de quanto em quanto tempo o anjo movimentava as águas e quem pulava naquelas águas eram curados, né? E aquele homem se encontrava ali cerca de 38 anos. Jesus chegou até ele e disse assim, olha, você quer ser curado? E ele disse, Jesus, eu quero, mas não tem ninguém para me empurrar aqui para dentro do tanque. Toda vez que eu vou tentar empurrar, alguém vem e pula na minha frente, né? E Jesus cura aquele homem. No capítulo 5 ainda, meus irmãos, a gente vê Jesus se declarando Filho de Deus, que ele é igual a Deus, né? Mais para frente aqui no capítulo 6, a gente vê a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Tem até um hino bem conhecido que fala 5 pães e 2 peixinhos, né? É essa passagem aqui, essa multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. E no capítulo 6, meus irmãos, a gente vê Jesus andar sobre o mar. A gente sabe que aquela tempestade que os discípulos se encontravam, aonde Jesus anda sobre as águas e vai ter com eles e acalma a tempestade, né? E no capítulo 6 ainda, meus irmãos, a gente vê Jesus declarar que é o pão da vida, né? Tem até um versículo aqui que ele diz assim, que o povo falava lá com Moisés que tinha comido o pão que desceu do céu. Mas que não, que ele é o verdadeiro pão que desceu para o céu. Meus irmãos, eu lendo esses 3 capítulos, eu pude perceber uma grande preocupação de Jesus para que nós, na nossa casa não falte o alimento, para que na sua despensa esteja cheia, que você tenha comida, que você coma bem, você, sua família, sua casa. Mas eu pude perceber também que ele se preocupa muito quando eu e você nós nos alimentamos o nosso corpo também e o nosso espiritual. Quando ele diz que ele é o pão da vida, ele quer que você coma esse pão que é ele, né? Quando você ceia, quando você vai lá, você participa da ceia, você está fazendo tudo isso, né? E da água, né, que ele deu para aquela mulher samaritana, que simboliza o Espírito Santo, né? A gente percebe que a gente teve até uma ceia do fortalecimento, pão e água. Tem pessoas que podem achar estranho, mas é de Deus, né? Você sabe que o Espírito Santo é água e Jesus é o pão da vida. Meus irmãos, a vontade de Cristo é que eu e você nós nos alimentamos dele, do Espírito Santo, para que sejamos fortes, para aguentarmos a nossa vida, as batalhas que estão por vir. A gente sabe que quando Jesus lá no livro de Mateus, ele jejuou 40 dias no deserto, o diabo veio e falou assim, olha, transforma essas pedras em pães. E Cristo disse assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, meus irmãos, é tão importante a gente estar fazendo essa leitura do livro de João, para que eu e você possamos nos alimentar cada dia mais e mais, né? Por isso, meus irmãos, não deixe de se alimentar, né? Se você não comer o pão de Deus, que é Jesus, o diabo ele vai querer te dar o pão, né? E a gente sabe, meus irmãos, que tem muita gente por aí, até mesmo pessoas da igreja, que tem comido o pão que o diabo amassou, porque ele não tem comido o pão da vida, que é Jesus. Por isso se alimente, não tenha medo, coma de Jesus, beba do Espírito Santo, né? Eu espero que eu tenha feito você compreender um pouco desses 3 versículos, né? Eu queria ter mais tempo para me ministrar aqui uma palavra, né? Deus falou tanto comigo nesses versículos aqui, mas a gente não tem tempo, né? Queria te convidar também para você ir no monte hoje, né? Hoje às 9 horas a gente vai ter oração. Lá tem uma grande chance de você se alimentar do pão, você beber da água, né? Por isso, meu irmão, se esforça, come do pão, bebe da água. A vontade do inimigo, meus irmãos, é que a gente não se alimente espiritualmente.
O diabo quer que a gente fica só comendo pão, esse pão natural que sustenta o meu corpo e o seu. Amém? Eu espero que eu tenha te ajudado, né? Eu agradeço por ter falado esses minutinhos aqui com vocês. Amém?